Olá, boa tarde. Boa tarde a quem tá chegando. Muito boa tarde para vocês. Oi, sejam todos bem-vindos. Hoje, depois de algum tempo, né, nós vamos fazer mais uma live em parceria com a Ená. Boa tarde, primo. Boa tarde, Samara. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Deliana. Boa tarde a todos vocês. Então, vamos fazer mais uma live em parceria com a Ená, Escola de Governo, para falar um pouquinho sobre o tema do mês, né, que é o Setembro Amarelo. A ideia é que a gente fale um pouco desse contexto, né? O mês é dedicado ao tema do suicídio e um pouco sobre autocuidado, né? Como eu já falei em outras lives, o autocuidado é uma estratégia de saúde mental reconhecida cientificamente, né, em muitos estudos, e cada um de nós pode lançar mão das estratégias de autocuidado que percebe como as mais importantes, as que repercutem de uma forma mais positiva na sua vida, enfim, né? Cada um de nós precisa aguçar a própria sensibilidade a seu respeito e pensar que práticas de autocuidado, né, podem ser favoráveis à sua saúde mental. Então, para fazer uma introdução para vocês, né, sobre o tema do suicídio especificamente, em primeiro lugar, a gente sabe, né, dados da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, da Associação Brasileira de Psiquiatria, que tem um conteúdo bem importante sobre o tema do suicídio. Todo ano eles lançam uma campanha. A gente sabe que no Brasil acontecem cerca de 12 mil suicídios por ano. No mundo, a gente chega de 800 mil a 1 milhão de suicídios por ano, né? 17% dos brasileiros já pensaram em morte em algum momento, assim. Não necessariamente em tirar a própria vida, mas pensaram que morrer talvez fosse uma saída, né? Isso significa o quê? 17% já pensaram, 5% já fizeram um plano de morte, 3% da população brasileira tem uma tentativa e 1% chega ao óbito consumado por meio da prática do suicídio. E o que a gente sabe de mais importante com relação a isso, né? Além do prejuízo de vida para essa pessoa, né, que escolhe essa saída, a gente diz escolhe, mas de fato não é uma escolha, tá, gente? A gente precisa falar de suicídio justamente para conscientizar, para ensinar como a gente pode falar desse tema, para desconstruir o tabu e para falar de uma forma adequada e para saber como acolher esse tipo de problemática no meio onde nós estamos inseridos, seja no nosso meio familiar, seja no nosso meio social, amigos, colegas de trabalho, enfim, né? Então, assim, falar de suicídio, falar do tema da morte, né, auto-infligida ou não, falar de morte não faz com que as pessoas decidam morrer, né? Ao contrário do que se pensa. A gente precisa saber como abordar esse tipo de conteúdo. Em primeiro lugar, o que é mais importante saber? Que a gente sempre vai... a menor desconfiança, eu acho que até quando não há desconfiança, quando nós temos alguém próximo a nós que você percebe tá mais desanimado, tá mais triste, você percebe mudanças no comportamento da pessoa, ou mesmo às vezes a pessoa não dá um sinal de tristeza ou de estar deprimida, não fica evidente, mas você vê que ela tá mais reservada, que tá mais difícil entrar em contato com ela, se é uma pessoa com quem você não convive, mas que você faz tentativas de contato e não consegue, né?
é sempre importante abrir um espaço de comunicação, né? O diálogo é sempre a melhor forma de nós lidarmos com as questões de saúde, especialmente de saúde mental. Então, abrir um espaço de comunicação para uma pessoa que porventura esteja pensando no suicídio como uma saída, não vai fazer com que ela cometa suicídio. Pelo contrário, né? Você abrir esse espaço de comunicação, se você é uma pessoa por quem ela tem consideração, em quem ela tem confiança, com quem ela consegue se abrir, talvez seja justamente uma saída, né? Uma outra saída. Talvez você consiga com ela pensar uma outra possibilidade, que não essa possibilidade que não é uma escolha, tá, gente? A Organização Mundial da Saúde fala que a gente pode afirmar que 100% das pessoas que cometem suicídio estavam passando por algum tipo de transtorno mental. Então, se você não está numa condição adequada de saúde, se você está com alguma perturbação emocional grave, isso não é uma escolha. Isso faz parte de uma condição de doença. Então, a gente tem que pensar que o suicídio nunca é uma saída, né? Ele é uma saída a partir de uma percepção que está anormal, vamos dizer assim, inadequada, uma percepção da realidade que não tem um juízo crítico adequado, vamos dizer assim. E o que acontece? 100% das pessoas que cometem suicídio estavam sim sob um episódio de transtorno mental. Mas muitas dessas pessoas nunca procuraram, nunca tiveram acesso a cuidados em saúde mental. Então, muita gente que comete suicídio, embora, né, com a autópsia psicológica que nós falamos, que é a avaliação psicológica pós-morte, muitas dessas pessoas nunca passaram por um cuidado de saúde mental, nunca buscaram um cuidado de saúde mental. Então, nunca tiveram um suporte, né, um suporte profissional e às vezes nem um suporte familiar ou de amigos ou de colegas, porque nunca ninguém soube, muitas vezes, né, falar sobre isso. Então, o que a gente percebe, né, em meios, né, onde houve um suicídio de alguém próximo? Se diz que pelo menos seis pessoas são gravemente afetadas, né? São muito afetadas emocionalmente. E normalmente, claro, são as pessoas mais próximas, né? Os familiares mais próximos dessa pessoa que cometeu suicídio. Mas, amplamente, né, quando a gente abre esse leque, a Organização Mundial da Saúde fala que até 100 pessoas são afetadas de alguma forma emocionalmente por alguém que comete suicídio. Por quê? Porque você fica sabendo, porque alguém comenta, porque infelizmente agora muitas pessoas compartilham esse tipo de imagem, né? Isso não é recomendado, tá, gente? Essa é uma prática, por exemplo, divulgar como foi, dar detalhes, mostrar fotos. Isso é algo que é contra as pessoas, inclusive, que podem, porventura, pensar em tentativas de suicídio. Isso é muito em desfavor, não só da saúde mental dessas pessoas, como da nossa própria saúde mental, né? A gente não alimenta nenhum tipo de autocuidado, nem em nós, nem em quem possa estar sofrendo de algum problema de saúde mental, compartilhando esse tipo de coisa. Pelo contrário, a gente precisa abrir um espaço de comunicação, um espaço de ajuda, um espaço de acolhimento e em primeiro lugar, que seja um espaço sem julgamentos, né? Muitas vezes a gente vai escutar, não necessariamente um risco de suicídio, mas alguma pessoa que está sofrendo de doença mental, a gente vai escutar e já fala assim, já combate, né? Eu digo assim, a gente já combate. Mas por que tu estás pensando isso? Mas tu tens uma vida tão boa, mas tu tens um trabalho que tu querias tanto, tu tens uma família da forma que tu tinha sonhado. Às vezes a gente começa a dar
uma série de argumentos para que a pessoa não seja autorizada a sentir o que ela está sentindo, como se isso fosse uma escolha. Gente, saúde mental, sofrer de depressão, sofrer de um transtorno bipolar, sofrer de esquizofrenia, nada disso é escolha. Né? Isso não é uma escolha, isso é uma doença tal qual uma doença cardíaca. Então, a pessoa que é cardíaca, ela não pode ser cardíaca porque ela tem um ambiente familiar favorável, estável, tem um trabalho. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, sofrer de problemas, de transtornos de ordem emocional não tem às vezes nada a ver com o contexto ser saudável. É claro que num contexto saudável, num contexto de acolhimento, num contexto economicamente favorável, é muito mais fácil lidar com as questões de saúde mental. Você vai ter pessoas que vão lhe apoiar, você vai ter condições financeiras de buscar um tratamento de qualidade. A gente não pode fingir que isso não faz parte. Claro que faz, né? Agora, dizer que quem tem ambientes favoráveis não sofre de doença mental, isso é preconceito, né? Isso é um preconceito que muitas vezes faz com que as pessoas não possam falar, por exemplo, da ideação suicida, desse desejo de morte. Então, assim, o Brasil é o 8º no mundo em números absolutos, a gente chega a cerca de 12 mil suicídios por ano. O suicídio, então, afeta pelo menos 6 pessoas gravemente e de 60 até 100 pessoas tem algum impacto sobre a morte de alguém dessa forma, né? E é o que a OMS costuma chamar de os sobreviventes do suicídio, né? O que a gente poderia dizer, então? 48 milhões de pessoas no mundo sofrem gravemente o impacto de um suicídio e até 500 milhões de pessoas são afetadas de alguma forma. Então, assim, nós cuidarmos da nossa saúde mental e de quem nos cerca, né, também é cuidar da possibilidade de que isso não nos afete, se Deus quiser, nunca, em nenhum momento da nossa vida, e não afete as pessoas que estão próximos a nós. Por isso que a gente precisa reforçar, conscientizar, conversar sobre isso, abrir espaços de discussão como esse, né? Eu vou ficar depois no direct, quem não conseguir fazer perguntas aqui, vou deixar um espaço no final para as perguntas, mas quem quiser me mandar, porventura, questões mais pessoais, até por direct, pode enviar que eu respondo com o maior prazer, tá bom? Então, o que a gente precisa pensar? A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo e a cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida, né? Então, nesses 10 minutos quase que eu tô falando aqui, se a cada 3 segundos uma pessoa atenta contra a vida, quantas pessoas, né? E atentar contra a vida de uma forma grave, né, gente? É aquelas tentativas que não são ainda bem concretizadas. O que a gente precisa pensar, então? Como eu já falei também em outras oportunidades, a saúde e a doença mental é uma questão de intensidade, né? Se 17% da população brasileira já pensou em algum momento sobre morte, isso nos dá um parâmetro de que ter sintoma de doença mental, gente, sofrer de algum sintoma, isso faz parte da nossa humanidade, né? Então, sentir tristeza, sentir-se menos entusiasmado, mais deprimido, mais irritado, ou mais nervoso, ou mais preocupado, né? Isso faz parte, né? Faz parte, inclusive, para que a gente consiga lidar com as adversidades da vida, né? Viver num estado de euforia não significa estar feliz, né? A felicidade, ela tem a ver com o fato de que ela é instabilidade também. Você não é feliz o tempo todo, você não é realizado o tempo todo. A vida é um quantum, né, de alegrias, de tristezas, de adversidades, de problemas. Então, lidar com isso, né, a nossa capacidade
de lidar com isso tem a ver com a nossa saúde, né? A Organização Mundial da Saúde lá fala sobre um estado de completo bem-estar físico, social e emocional, que é um pouco utópico, né? Eu prefiro pensar na saúde como um componente do bem-estar, como diz o Zanelli, como a nossa capacidade de lidar com as adversidades, trabalhar, ser produtivos, ter momentos de realização e de prazer, né? Encontrar aquilo que nos faz felizes e nos dá prazer no meio, né, de todas as atribulações que são normais na vida de todos nós. E mais ainda num momento como esse, né, gente? Esse ano, o significado do Setembro Amarelo, ele é ainda mais importante, porque em maio já, o Tedros Adhanom, lá da Organização Mundial da Saúde, ele já chamava a atenção para a gravidade, né, da saúde mental mediante a pandemia e das consequências disso, né? E os estudos, eles já vêm nos dizendo que impactos sobre a saúde emocional depois da pandemia, né, durante, agora no decorrer da pandemia e após, 1/3 a 50% da população vai ter algum impacto na sua saúde mental. Isso quer dizer que vai desenvolver uma doença mental? Não necessariamente vai desenvolver uma doença, mas vai ter sintomas. Nós estamos vivendo um momento muito delicado em termos de saúde mental, né? Então, passar por isso, eu digo que para além de manter a nossa biossegurança por conta da pandemia, né, manter as condições de higiene, as condições de segurança, cuidar de lavar as mãos, cuidar de trocar roupa quando chega em casa, usar máscara, tudo isso, para além disso, cuidar da nossa saúde mental, para mim, é uma das coisas mais importantes desse momento. Por quê? Porque quando passar a epidemia, o que vai sobrar é como nós lidamos com esse momento, né? Como nós conseguimos organizar a nossa vida, manter a nossa saúde, a dos nossos familiares, organizar as nossas rotinas, lidar com as dificuldades, né, dessa rotina que é toda realizada por muitas pessoas dentro de casa, ou para quem sai tem todo um protocolo quando sai, quando volta. Então, cuidar da saúde mental nesse momento é extremamente importante. Sim, já sentindo o impacto na qualidade de sono, dificuldade de concentração, oscilações de humor, filha adolescente, iniciou a terapia, pois falta interação com os amigos e causa sofrimento. A Gladys está colaborando conosco. Gladys, tudo isso é esperado, né? Lá na minha primeira live aqui com a Ená sobre saúde emocional na pandemia, eu falei: quem está muito bem, obrigado, muito realizado, muito feliz, lépido e saltitante com toda a nossa realidade, provavelmente não está muito bem, não, né? No mínimo está um pouco alienado, porque alguma repercussão na nossa vida, maior ou menor, direta ou indiretamente, existe, né? Só o fato de nós ficarmos afastados das pessoas que nos fazem bem, isso já é muito importante em termos de prejuízo à saúde mental, né? Tanto que os estudos, eles indicam que sim, o isolamento físico, ele é necessário, né, numa situação de pandemia, ele não existe outra possibilidade, ele é fundamental, mas ele deve durar exatamente aquilo que for necessário, porque nós somos seres sociais, a gente precisa do contato, a gente precisa do abraço, a gente precisa da conversa, né? A gente precisa estar juntos, né? De uma pessoa que seja, em quem a gente confia, isso favorece a nossa saúde. Então, esse impacto, né, por si só, desse isolamento físico, ele já repercutiu na saúde de muitas pessoas. E a gente já viu, né, falando de Setembro Amarelo,
que as tentativas de suicídio aumentaram, e esse dado a gente vai ter melhor daqui a um tempo, né? E os suicídios possivelmente também tenham aumentado, os suicídios de fato consumados, por conta de tudo isso que está acontecendo. Por isso que eu falo que sem julgamento, né, não é só com relação à questão da morte, do desejo de morte, de tentativas de suicídio. Sem julgamento, eu acho que é uma técnica, uma prática que a gente precisa desenvolver na nossa vida, né? Porque, por exemplo, né, eu tenho feito um esforço para me manter o máximo de tempo possível em casa, né? Tendo essa possibilidade, claro, né, de trabalhar em home office, de estudar em home office, mas eu sei que tem pessoas que não têm essa possibilidade. E pessoas, inclusive, que estão trabalhando, né, no enfrentamento à pandemia na linha de frente. Então, por essas pessoas, o meu tempo possível em casa, eu faço questão de dedicar. Só que, às vezes, eu vejo pessoas que poderiam se manter em casa como eu, mas que não conseguem, gente, que não conseguem. E não é uma questão... não é uma questão de querer ou não querer também, né? Eu já ouvi pessoas que tiveram tentativas de suicídio justamente por ficar isoladas, né? Que não aguentaram ficar dentro de casa, que isso foi gerando um quantum de ansiedade, de incômodo, de inconformismo, de insatisfação que foi impossível lidar. Então, essas pessoas passaram a evitar essa questão de se manter muito tempo em casa. Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado, né? É necessário fazer o isolamento físico, é necessário manter as medidas de proteção, mas a gente tem que ter cuidado também com questões emocionais. Para algumas pessoas é muito mais difícil ficar confinadas. E eu tive numa live com a doutora Júlia Trindade no sábado, com o pessoal da Univale, e ela teve uma fala muito interessante que eu falei que eu ia levar. O que acontece conosco quando nós cometemos um crime, né? Nós somos privados da nossa liberdade. E agora nós fomos privados da nossa liberdade de alguma forma, né? A gente não pode ir e vir, a gente não está autorizado a ir e vir, a encontrar pessoas, a fazer aglomerações, isso não é recomendado. É um problema de saúde pública muito grave que nós estamos enfrentando. Então, nós fomos privados da nossa liberdade sem escolha, né? Sem que a gente tivesse cometido algum mal ou algum crime, né? Nós estamos enfrentando uma doença. E isso tem repercussões na saúde mental. Então, pensar... eu tive 3 tentativas de suicídio. E na terceira, meus pais me internaram. Um depoimento aqui do Jefferson. Jefferson, é sempre muito importante buscar ajuda especializada, né? Alguém perguntou aqui antes como faz quando a gente pensa em morte. Quando a gente pensa em morte, quando a gente pensa na morte como um desejo inúmeras vezes e isso ser recorrente, é necessário ajuda especializada. A gente não deve esperar, né? E se a gente tem dificuldades de reconhecer isso, a gente precisa contar com o apoio de quem a gente confie para nos ajudar a buscar essa ajuda especializada e ter tratamento, porque isso tem tratamento, né? Isso, como eu já falei lá no começo, não tem a ver com o fato de nós estarmos num funcionamento normal. Nós estamos com o nosso juízo crítico prejudicado e a gente faz uma avaliação da realidade que é uma avaliação não adequada, né? Como é que eu posso usar outra palavra? É como se o teu funcionamento mental ele girasse em torno de 3 sentimentos: intolerável, né? Não dá para suportar; inescapável, não tem saída, como se você estivesse vivendo um labirinto; e interminável, né? Então, muitas vezes a escolha pela morte, por suicídio, escolha entre aspas, né? Como eu já falei, não é que a pessoa queira de fato morrer, ela quer justamente acabar com esse sofrimento, né?
que é muito grande, que é demasiado, que ela não encontra saída, que não tem explicação e que no passado ela não encontra algo que justifique se manter nesse presente de sofrimento, porque o futuro também não parece reservar muita coisa boa, né? Muitas vezes é essa avaliação que as pessoas que sofrem de ideação suicida têm da vida. Então, é importante a gente pensar que saúde mental é uma questão de intensidade. Então, ter sintomas relacionados à doença mental é totalmente adequado a todos nós. A gente tem muitos sintomas sem que isso signifique que nós vamos ter um diagnóstico, né, de uma doença. O Jefferson concordou comigo. Isso mesmo, queremos acabar com o sofrimento que passamos. E por isso que contar com a ajuda de um profissional especializado é fundamental, Jefferson. Que bom que os teus pais te levaram. Eu li que não teve a ver com a pandemia, né? Era anterior a isso. A pandemia, na verdade, só agravou, né, Jefferson? Eu acho que a maioria dos casos não necessariamente tem a ver com a pandemia. Eu acho que foram inúmeros fatores, né, aos quais a pandemia se somou, né? As pessoas já tinham, né, inúmeros outros fatores e a pandemia se somou a eles. Então a gente precisa pensar na saúde e na doença mental como intensidade e prestar atenção em nós, né? Eu sempre falo, gente, autoconhecimento, sensibilidade a seu respeito, a seu próprio respeito, nunca é demais. E você, né, por mais que às vezes, ou na maioria das vezes, a gente precise de um mediador, que pode ser um psicólogo, um psiquiatra, ambos, né, um amigo que a gente confie muito, nosso pai, nossa mãe, irmão, enfim, quem mais pode saber a nosso respeito somos nós. Então, assim, aguçar a sua percepção, perceber o que te faz bem, perceber quais são os sentimentos que te incomodam, em que momento eles te incomodam, por que eles te incomodam, é você que vai poder falar sobre isso, né? Ainda que você conte com o auxílio, com a ajuda de um mediador. E entender cada vez mais de você, lhe dá justamente a possibilidade de lidar melhor com o seu sofrimento, com as suas dificuldades, com as suas limitações e lhe dá também a possibilidade de investir, né, com mais entusiasmo, com mais intensidade naquilo que lhe faz bem. E isso que tem a ver com autocuidado, né, que era o que eu ia trazer. Como assim? Se vocês pensam em o que traz satisfação pessoal para vocês, levem essa pergunta daqui, né? Se alguma coisa puder fazer sentido do que nós conversamos, se vocês tivessem que indicar alguma prática ou alguma atitude, alguma estratégia que vocês têm com vocês mesmos, que vocês percebem que faz bem, assim. Quando eu leio, né? Quando eu dedico tempo para leitura, eu percebo que isso é algo que me faz bem, que me acalma, me faz dormir bem, melhora meu sono, melhora minha capacidade de concentração, de raciocínio, eu me desligo um pouco das dificuldades do dia, né? Aqui, ó. ATS Miguel. Trabalho na área da saúde e percebo aumento de casos nesse tempo de isolamento. Sim, vários estudos já vêm trazendo as primeiras informações e tem falado, né, que tentativas de suicídio aumentaram e possivelmente quando a gente comparar 2019 com 2020, né, nós vamos ter uma prevalência mais elevada nesse tempo associado à pandemia. Então, o que vocês percebem que vocês fazem por vocês mesmos que lhes faz bem, né? Ainda em condição de isolamento, eu tenho tentado manter contato com as pessoas que são mais importantes para mim, né? Meus pais, minha irmã,
meus amigos, minhas amigas mais próximas, ainda que virtualmente, né? Ainda que encontros à distância, né? Com uma ou duas pessoas, eu tenho buscado isso porque eu percebo que me faz bem. Gente, façam aquilo que lhes faz bem, né? Encontrem tempo, encontrem planejamento na rotina de vocês, para não deixar que essas pequenas atitudes, que quando a gente coloca no cenário todo da vida, elas são muito importantes, né? Elas somam de uma forma extremamente importante para que vocês não releguem isso a segundo plano, né? Porque a vida ela é um percurso, né? Ela não é um lugar onde a gente vai chegar um dia, né? A vida é um percurso, então você somar diariamente, se possível, doses homeopáticas de autocuidado, doses homeopáticas de práticas que lhes fazem bem, isso só vai somar na vida de vocês, né? A Lari Correia falou: quando saio para fazer atividades físicas, eu me sinto mais leve e feliz. Sensacional, Lari. Atividade física, eu também já falei, tem algumas amigas que até brincam comigo, lá vem ela falar de atividade física. Atividade física não é mais uma opção, né? Não é mais uma opção. Eu acho que a atividade física é quase uma condição, né? De bem-estar, qualidade de vida pessoal, social, qualidade de vida no trabalho. Você dedicar tempo à prática de atividade física tem um ganho em termos de saúde física e mental que talvez muitas outras práticas somadas não consigam dar. Então, é um investimento na sua saúde que sim é necessário encontrar dentro do nosso tempo do dia, dentro do nosso planejamento diário, pelo menos 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. A OMS fala de 30 a 50 minutos, né? Vamos deixar por 45 minutos ali, 3 vezes por semana. Isso já aumenta a sua expectativa de vida de 3 a 4 anos, né? Sem contar na qualidade de vida que você vai ter ao longo desse tempo que você pratica atividade física. As pessoas criticam muito nesse momento, ouvi muito falar: você é um cara bonito, tem tudo na vida, um bom emprego, casa, carro, não tem motivos para fazer isso. Jefferson, eu até falei sobre isso no começo, talvez, não sei se tu escutaste. Para quando a gente vai conversar, né, com alguém que teve uma tentativa, que está pensando, né, justamente para as pessoas não virem com suas respostas prontas, né, ou ler a realidade assim: nossa, mas tem tudo, por quê, né, por que essa opção se você tem tudo? Como se ter tudo fizesse com que os nossos sentimentos e as nossas vivências emocionais fossem garantidas como saudáveis, né? É claro que um ambiente mais favorável melhora a nossa saúde, né? Emocional, um ambiente de privação, de negligência, piora problemas de saúde mental, sem dúvida. Mas você ter um bom ambiente não faz absolutamente com que você não sofra de doenças mentais, que você não sofra de ideação suicida, de tristeza, de depressão. Eu precisei encerrar porque senão eu não conseguiria salvar para as pessoas que me pediram para assistir depois, né? Que nem todos poderiam assistir agora. Então, por isso eu encerrei para conseguir salvar, senão eu não conseguiria deixar salvo. Tava os últimos 15 segundos. Para terminar com a pergunta da Gladys, então, Gladys, essa história de voltar ao trabalho, no transporte coletivo, que a gente sabe, é muito difícil manter o distanciamento, é quase impossível, eu diria, né? É complicado manter o distanciamento, é totalmente compreensível que isso possa suscitar crises de ansiedade, né? Como lidar, assim, existe uma questão que é concreta, né? Existe uma questão que é concreta. Você trabalhar
Presencialmente, né, já tem maior risco do que você estar à distância, né, em teletrabalho, e você enfrentar o transporte público é um risco concreto. Então, assim, eu não sei se mediante esse risco concreto há como você limitar crises de ansiedade, né? Talvez você teria que encontrar uma estratégia de manter o teletrabalho o máximo que for possível, né, dentro da tua realidade e, e talvez buscar uma outra forma de transporte que não fosse o transporte público, se isso é extremamente ansiogênico para você, enquanto nós não tivermos uma vacina, né? Porque de fato o transporte público é sim um risco, tá bom? E, e conversando sobre isso, né? E pensando sobre isso e respirando, né? A esse respeito e respeitando os teus sentimentos, assim, né? Acho que o risco ele é real, então não dá para dizer que você vai ignorar esse risco. Pensar de uma forma que seja favorável à sua saúde, tá bom? Gente, eu agradeço vocês que voltaram por mais essa live, agradeço quem esteve aqui comigo. Foi um prazer. Em outubro nós vamos trazer uma colega e amiga que é fisioterapeuta para falar. Ela é fisioterapeuta pélvica para a gente tratar de assuntos do feminino, né? Pelo Outubro Rosa. Viu só, Gladys? Ela disse que só de falar começou a suar. Então você vai precisar realmente cuidar das suas emoções, porque, gente, é concreto, né? A epidemia não passou, ao contrário do que algumas pessoas pensam. A gente está num momento de epidemia, a gente não tem vacina, então, assim, a gente tem sim risco de ser infectado e ninguém sabe como o seu corpo vai reagir. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. E se está muito difícil encarar ambientes com muitas pessoas, como um transporte público, a gente precisa arrumar outras estratégias, tá bom? Muito obrigada, Ená. Muito obrigada, Samara. Muito obrigada, Raquel. Muito obrigada, Mônica. Muito obrigada, Tânia, por mais uma vez, mais uma parceria. Até a próxima, gente. Fiquem bem, cuidem-se, fiquem em casa na medida do possível. Muito obrigada. Um beijão para todos. Até a próxima.